Então, meu nome é Bruno Lacerda, sou daqui de Minas Gerais, como o Guilherme falou, e eu atingi agora os 10 milhões de milhas, deu 10 milhões e 98 mil milhas produzidas e atingi 31.445 reais de lucro. Eu De fui o lucro. segundo aluno do Guilherme, né? Primeiro foi a Juliane Biazin. Eu entrei em setembro de 2020 Outubro, no né? treinamento, outubro. Na verdade, a primeira promoção eu fiz em setembro, né, Guilherme? Que a gente começou a conversar, você não tinha o treinamento ainda. Show de bola. E aí você, de lá E, para cá, você e de lá meteu... para cá eu fui, como você falou, né, da técnica da escadinha. Eu tinha um cartão que era o do Free? Santander lá, que a gente o Freak, do Santander que a gente nem conseguia, né? No Esfera passar os pontos, agora liberou, mas no começo nem não conseguia. Tinha um limite bem baixo também, e com a técnica aí da escadinha, persistência, estudando um pouco de cada vez assim e atingindo esses resultados. Maravilha, maravilha, Bruno. Parabéns já, de antemão, né, aos seus resultados aqui, né? E você sabe quando você... E obrigado aí por você ter aceitado o convite de vir aqui. E você sabe que quando você estava falando aqui, eu me lembrei, porque assim, todo mundo sabe que eu tenho memória muito boa, né? No entanto, que eu cheguei ali e falei assim, oh, você entrou no sábado, você entrou não sei o quê, né? Se a pessoa entra aqui ao vivo comigo, eu lembro mesmo, né? E aí você falou aqui do cartão, né? E aí eu lembrei que é o seguinte, até assim, eu ia perguntar como que você me conheceu, mas até antes de você responder isso, eu me lembro que ali no iniciozinho, nas nossas primeiras conversas, quando a gente se conheceu, lá, isso aqui era um pouquinhozinho antes de a gente ter o treinamento, né? Antes não tinha o máquina de milhas. E aí eu lembro que a gente estava conversando sobre cartão de crédito. E aí você. E você vê, isso eu lembrei agora mesmo. Você me mandou, não lembro se você falou, mandou um print, que o banco tinha solicitado ali um aumento de limite, mas que você nunca aceitava, né? Porque para que você ia ter mais limite no cartão, né? E aí eu falei assim, oh, tá maluco, não sei o quê, pega esse negócio e tal. Aí você, mas por que eu vou pegar? Aí, aproveitando isso, né, você me fala aí como é que você me conheceu, e aí depois eu faço a pergunta em cima disso daqui, que essa história é bacana. Aí até uma questão, né, assim, disso do cartão, né, que eu citei aqui, essa história de que você me mostrou, a gente começou a conversar, né, você perguntou como é que eram as milhas e tudo mais, fui te explicando o basicão, e aí eu lembro que você se mostrou isso daí, né, do limite que o banco tinha oferecido para você, mas que você não tinha interesse, para que aumentar o crédito, o limite do cartão. Eu falei, pelo amor de Deus, aceita aí, aceita aí. Aí você até aceitou, né? Mas aí, por exemplo, por que você tinha essa impressão antes e o que você faria se o Bruno de hoje recebesse a mesma mensagem ali do banco e por que você tomaria uma decisão diferente? Mas me fala aí tudo isso daí. Eu acho que um pouco é cultural, tipo, crença que tem na cabeça da gente, assim. O pessoal sempre, algumas pessoas têm preconceito de cartão de crédito, tudo, né? E eu também era um deles. Então, na verdade, antes, um pouquinho dessa história, quando a atendente lá me ofereceu um cartão de crédito, um cartão free lá do Santander, eu fiquei até com medo de aceitar o cartão, tal, que tinha que gastar, acho que era R$ 100 por mês para ficar livre da anuidade. E eu tinha esse receio muito grande. Então, aumentar o limite, eu falava, nossa, eu sempre tive essa crença que limitava eu desenvolvendo essa parte aí, que eu tinha medo de aumentar o limite. Aí quando você chegou, nossa, falando para aumentar, eu não estava entendendo nada. E se fosse hoje, no caso, né, que depois do conhecimento, com certeza, hoje eu fico pedindo lá limite, né, a gente vê quanto que é importante, assim, e a gente fica lá tentando lá aumentar o limite dentro das plataformas, né, dos cartões, e
E isso que tinha mudado daquela época para hoje. Show de bola. E até como efeito de curiosidade, quanto é que você tinha de limite naquela época lá? Eu sou ao contrário de você, Guilherme. Você é muito bom em memória, eu sou péssimo. Ah, é? É, mas eu não tinha, eu acredito que eu não tinha nem R$ 2.000, eu tinha por volta de R$ 2.000. R$ 2.000 de limite. E quanto de limite você E tem hoje? hoje eu estou próximo dos 80 mil de limite nos Nossa, cartões, que é caraca. aquela estratégia que você fala, né, lá dentro do treinamento, de ter mais de um cartão. Uhum. Uma das Caraca. estratégias de todo passo a passo, né, Guilherme? Uhum. Um aumento aí de 40 vezes, então, o limite aí. Show de bola. É, Mas legal saber que, por exemplo, você sabe que às vezes tem pessoas que me perguntam aqui em algumas lives assim, nossa, Guilherme, eu tenho 2.000 de limite só, por exemplo, é para mim? E aí as pessoas às vezes colocam uma barreira que não existe, né? Aí eu até criei, você sabe que eu criei uma frase que é assim, limite não é igual à altura, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente chega numa idade, né, e para de crescer, né? Você cresce mais? Não cresce mais, né? Eu, não. eu também não cresço mais, não. Já passei aqui. Agora, a menos que coloque um tijolinho dentro do sapato aqui assim, né? Mas a partir desse momento, né, a gente não cresce mais. Mas o limite não é assim. O limite ele pode aumentar, né? Estão vendo aí, né? O aumento de limite que você vai tendo aos poucos, né? Caminhando do jeito certo, né? Show de bola. Dá para a gente começar com o cartão que a gente tem, né, Guilherme? Igual você falou, às vezes as Uhum, pessoas colocam essa barreira aí, mas isso não, de forma alguma. Dá para começar com qualquer cartão, mesmo que igual eu comecei, que era o Santander Free, era o cartão bem uhum, inferior, e a sua história também foi a mesma, né, Guilherme? Você começou uhum. que eu lembro que você falou uma vez para mim, começou com cartão de estudante, né, tal. Uhum. É Não me o recordo o cartão nome. Fit, é o Fit, é o Santander Fit, é o cartão, assim, se você pegasse, assim, os piores cartões do mundo, o Fit, ele estaria lá, sabe por quê? Porque ele é um cartão de estudante, de universitário. O que o universitário tem, todos os universitários têm em comum? Que eles não têm dinheiro, né? Então, por que o banco vai dar limite para alguém que não tem dinheiro? Não faz nem sentido, né? E você sabe que esse cartão Fit, eu tinha ali, eu comecei com ele com menos de R$ 1.000 de limite, né? Quando eu peguei ele ali, né? Pela primeira vez. E ele chegou a ter só esse cartão, só esse, não é somando outros, não. Esse chegou a ter R$ 60.000 de limite, por exemplo, esse cartão universitário. Agora, então, assim, mas não precisa ter 60 mil de limite. Quando tinha já, desde o começo, a gente já dá para usar para comprar ali e vai aumentando aos pouquinhos, né? Esse que é o legal, né? E a gente vai aumentando. O importante é ir aprendendo e executando, né?